Deus abençoe você. Muito bem-vindo ao nosso podcast diário. Hoje, episódio 240. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Estamos mergulhando nesses dias no livro do profeta Daniel, que é novo, é bem interessante. E continuando com Jeremias, hoje começaremos Provérbios, capítulo 16 também. Graças a Deus, muita coisa boa para abençoar você, para te fazer compreender a mente de Deus. É conhecendo a palavra de Deus que a gente começa a entender, filho, filha, como funciona a mente de Deus, o pensamento de Deus. Você sabe que em Filipenses capítulo 2 está escrito: tende em vós a mesma mente, o mesmo pensamento, o mesmo pensar de Deus, né? E é a palavra de Deus que vai fazendo esse santo transplante, tirando a nossa maneira de pensar, tão marcada por tantos equívocos muitas vezes, e nos dando uma maneira nova, nos ensinando a pensar como Deus. Hoje nós vamos ouvir Jeremias 23, Daniel capítulos 4 e 5 e Provérbios 16, do 1 ao 4. Ouçamos a palavra. Antes, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o Padre quer rezar por tudo isso. E, por favor, copia o link desse vídeo, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para mais pessoas receberem a palavra do Senhor. Ouçamos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo de minha pastagem, oráculo do Senhor. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, sem dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento, oráculo do Senhor. Reunirei o que restar das minhas ovelhas, espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que se hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenham receios nem temores, e já nenhuma delas se extravie, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, e exercerá na terra o direito e a equidade. Sob seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado: Javé, nossa justiça. Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não se dirá mais: viva Deus, que tirou do Egito os filhos de Israel. Mas sim, viva Deus, que fez voltar os israelitas do norte e de todas as terras aonde os exilara, trazendo-os à pátria. Aos profetas, parte-se dentro de mim o coração, e se me abalaram todos os ossos. Assemelho-me a um ébrio, qual o homem prostrado pelo vinho, por causa do Senhor e de sua palavra santa. A terra está cheia de adultérios e está em luto esta terra maldita. As pastagens do deserto ressecaram e os homens correm para o mal. É a iniquidade que lhes dá forças. São profanos o próprio profeta e o sacerdote. Até no meu templo encontro sua perversidade, oráculo do Senhor. Por isso, o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas, e lá se entrecocharão e hão de cair. Pois precipitarei a desgraça sobre eles no ano em que os castigar, oráculo do Senhor. Entre os profetas samaritanos vi absurdos, profetizaram em nome de Baal e desencaminharam o meu povo de Israel. Mas entre os profetas de Jerusalém vejo coisas hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma e seus congêneres semelhantes a Gomorra. Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto, para dar-lhes de beber águas contaminadas. Porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor. Não cessam de proclamar aos que me desprezam: oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. E aos que seguem obstinadamente as tendências do coração, dizem ainda:
nada de mal vos acontecerá. Mas qual deles assistiu à deliberação do Senhor? Quem o viu e lhe escutou a palavra? Quem a ouviu e lhe prestou atenção? Ora, eis que explode a tempestade do Senhor, o seu furor, e a tormenta que redemoinha, prestes a cair sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, enquanto não se executarem e cumprirem seus desígnios. Somente nos dias que virão os entendereis plenamente. Não enviei tais profetas. São eles que correm, nem jamais lhes falei, e no entanto proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam as palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Porventura eu sou Deus apenas quando estou perto, oráculo do Senhor. Não o sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não o veja, oráculo do Senhor? Porventura não enche minha presença o céu e a terra, oráculo do Senhor? Ouço o que dizem os profetas que proferem em meu nome falsos oráculos. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações, que irão, pelos sonhos que contam uns aos outros, tornar meu nome esquecido do povo, assim como aconteceu a seus pais, que esqueceram o meu nome por causa do de Baal? Conte o profeta o sonho que tiver, mas a quem for dado ouvir minha palavra, que fielmente a reproduza. Que vem fazer a palha com o grão, oráculo do Senhor? Não se assemelha ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor, qual martelo que fende a rocha? Eis porque, oráculo do Senhor, vou lançar-me contra os profetas que imitam minhas revelações, falando a outros. Vou pedir contas aos profetas, cujas línguas não vacilam em proclamar, oráculo do Senhor. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que, ao narrá-los, ludibriam com mentiras e fatuidade o meu povo, quando nem missão lhes outorguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para esse povo, oráculo do Senhor. Quando esse povo, ou algum profeta ou sacerdote vier perguntar-te, qual o novo fardo do Senhor que anuncias? Tu lhes dirás, fardo? És tu esse fardo, e dele me livrarei, oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote ou o leigo que ousar dizer, oráculo do Senhor, eu o castigarei assim como a sua família, eis como entre vós deveis exprimir-vos. Que respondeu o Senhor? Ou, que disse o Senhor? Não repitais, porém, oráculo do Senhor, porquanto tal palavra se tornará um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus. Ao profeta dirás, portanto, que te respondeu o Senhor? Que te disse o Senhor? Se, porém, empregardes esta palavra, oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não a deveríeis repetir, por tal motivo eu vos entregarei qual um fardo e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e a vossos pais havia outorgado. Eu vos afligirei como um perpétuo opróbrio, uma vergonha eterna, inesquecível. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa e próspero em meu palácio. Tive um sonho que me assustou. Os pensamentos que perpassavam pelo meu espírito quando, no meu leito, bem como minhas visões, perturbaram-me. Dei ordem para que fizessem vir à minha presença todos os sábios da Babilônia, a fim de que me dessem a interpretação de meu sonho. Então acudiram os magos, os mágicos, os caldeus e os astrólogos, aos quais contei esse sonho, sem que eles, todavia, pudessem indicar-me o sentido. Finalmente apresentou-se diante de mim Daniel, cognominado Baltazar, segundo o nome de seu Deus.
e em quem reside o Espírito dos deuses santos. Narrei-lhe o sonho. Baltazar disse-lhe: chefe dos magos, sei que reside em ti o Espírito dos deuses santos e que nenhum mistério te confunde. Dize-me então as visões que tive em sonho, dá-me a explicação. Tais eram as visões de meu espírito, quando, no meu leito, eu via, no meio da região, uma árvore de alto porte. Essa árvore cresceu, era vigorosa, o cimo tocava ao céu, era avistada até os confins da terra. Sua folhagem era bela e seus abundantes frutos forneciam a todos o que comer. À sua sombra abrigavam-se os animais terrestres, nos seus ramos permaneciam os pássaros do céu, e toda criatura tirava dela seu sustento. Nas visões de meu espírito, quando no meu leito, vi também um santo vigilante que descia do céu, e começou a gritar com voz possante: derrubai a árvore, desgalhai-a, fazei cair as folhas e dispersai seus frutos, que os animais fujam de debaixo dela, que os pássaros abandonem seus ramos. Entretanto, deixai permanecer na terra o tronco e as raízes, mas atados por correntes de ferro e de bronze, que seja molhado pelo orvalho do céu e que tenha seu quinhão de erva com os animais terrestres. Que se mude seu espírito, que em lugar de um espírito humano lhe seja dado um espírito animal, e 7 tempos passem sobre ele. Esta sentença é um decreto dos vigilantes, esta resolução é uma ordem dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e a confere a quem lhe apraz, e pode a ela revelar o mais abjeto dos mortais. Eis o sonho que tive, eu, o rei Nabucodonosor. Portanto, tu, Baltazar, dá-me a interpretação dele, porque nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de fazê-lo. Tu o podes, porque em ti habita o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cognominado Baltazar, permaneceu alguns instantes perdido no tumulto de seus pensamentos, e o rei prosseguiu: Baltazar, este sonho e sua significação não devem perturbar-te. Meu senhor, respondeu Daniel, possa o sonho ser para teus inimigos e sua significação para teus adversários. A árvore que viste crescer e tornar-se bela, cujo cimo tocava ao céu e era avistada até os confins da terra, esta árvore de belas folhagens, de frutos abundantes, que a todos dava o que comer, sob a qual viviam os animais terrestres, e em cujos ramos abrigavam-se os pássaros do céu, esta árvore és tu, Senhor, que te tornaste grande e poderoso, cuja altura crescente atingiu os astros, cuja dominação estende-se até os confins da terra. Por outro lado, o rei viu um santo vigilante descer do céu e exclamar: derrubai a árvore, desgalhai-a, mas deixai na terra o tronco e as raízes, se bem que atadas por correntes de ferro e bronze no meio da erva do campo, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais terrestres até que 7 tempos hajam passado sobre ele. Eis o que isto significa. Trata-se aí, ó rei, de um decreto do Altíssimo, concernente ao rei, meu senhor. Eles te expulsarão de entre os homens, para te fazer habitar com os animais do campo. Pastarás ervas com os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças o domínio do Altíssimo sobre a realeza humana, o qual a confere a quem lhe apraz. Se foi ordenado deixar intactos o tronco da árvore e suas raízes, é que tua realeza te será restituída logo que reconheças a soberania do céu. Queiras então, ó rei, aceitar meu conselho. Resgata teu pecado pela justiça e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. Talvez com isso haja um prolongamento de tua prosperidade. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei, passeando nos terráceos do palácio real, fazia esta reflexão:
Eis aí verdadeiramente a grande Babilônia, que construí para fazer dela uma mansão real por meu poder soberano e para servir a glória de minha majestade. Falava ainda quando uma voz baixou do céu. Anunciam a ti, rei Nabucodonosor, que teu reino te foi arrebatado. Vão expulsar-te dentre os homens para te fazer viver entre os animais dos campos. Pastarás ervas com os bois. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e que a confere a quem lhe apraz. No mesmo momento, o oráculo pronunciado sobre Nabucodonosor cumpriu-se. Ele foi expulso dentre os homens e pastou ervas com os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Seu pelo cresceu como penas de águia e suas unhas como unhas de pássaro. Ao terminar os dias marcados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. A razão voltou-me e eu bendisse o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive eternamente, cuja dominação é perpétua, cujo reino subsiste de idade em idade. Diante dele, nenhum habitante da terra tem importância. Age como quer, tanto em se tratando do exército celestial, quanto em relação aos habitantes terrenos. Ninguém pode bater-lhe na mão e perguntar-lhe: que fazeis aí? Neste mesmo instante, a razão me foi restituída, com o brilho de minha realeza, minha majestade e meu esplendor. Meus conselheiros e meus nobres vieram procurar-me. Fui reintegrado à frente do meu reino, e meu poder achou-se aumentado. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, cuja as obras são todas justas, e cujos caminhos são retos, e que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. O rei Baltazar deu uma festa para seus 1000 nobres, em presença dos quais pôs-se a beber vinho. Excitado pela bebida, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha arrebatado ao templo de Jerusalém, a fim de que o rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas deles se servissem para beber. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido arrebatados ao templo de Deus em Jerusalém. O rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam neles, e, depois de terem bebido vinho, entoaram o louvor aos deuses de ouro e prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ora, neste momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever defronte do candelabro, no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos tétricos assaltaram-no, os músculos de seus rins relaxaram-se e os joelhos entrecoxaram-se. Gritou violentamente que mandassem vir os magos, os caldeus e os astrólogos. Mandou-lhes dizer: aquele que decifrar essa inscrição e me der o sentido dela, será revestido de púrpura, usará ao pescoço um colar de ouro e tomará o 3º lugar no governo do reino. Todos os sábios do rei entraram na sala, mas foram incapazes de ler a inscrição e dar seu significado ao rei. Baltazar ficou muito assustado, seu rosto mudou de cor, seus nobres sentiram-se constrangidos. Mas a rainha, atraída pelo barulho das palavras do rei e dos nobres, entrou na sala do festim. Ó rei, disse, vive para sempre. Não te deixes atemorizar pelas tuas ideias, não mudes assim de cor. Há no teu reino um homem no qual habita o espírito dos deuses santos. Quando teu pai era vivo, encontrava-se nele uma luz, uma inteligência e uma sabedoria comparáveis à sabedoria dos deuses. Por isso, o rei Nabucodonosor, teu pai, tinha-o nomeado chefe dos escribas e dos magos, dos caldeus e dos astrólogos. Havia-se descoberto nesse Daniel, cognominado Baltazar pelo rei, um espírito superior, uma ciência
e uma penetração particular para interpretar os sonhos, explicar os enigmas e resolver as dificuldades. Que se chame logo Daniel, e ele dará o significado da inscrição. Daniel foi então introduzido diante do rei, o qual lhe disse: És realmente Daniel, o deportado de Judá, que meu pai trouxe aqui da Judéia? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em ti e que se encontram em ti uma luz, uma inteligência e uma sabedoria singulares. Acabam de introduzir diante de mim os sábios e os magos para ler esta inscrição e descobrir seu significado. Não puderam dar-me a significação dessas palavras. Ora, asseguraram-me que tu és mestre na arte das interpretações e das soluções de enigmas. Portanto, se puderes ler esse texto e me dar o seu significado, serás revestido de púrpura, usarás no pescoço um colar de ouro e ocuparás o terceiro lugar no governo do reino. Respondeu Daniel ao rei: Guarda teus presentes, concede-os a outros. Lerei, todavia, este texto ao rei e lhe darei o significado. Ó rei, o Deus Altíssimo havia outorgado a Nabucodonosor, teu pai, realeza, grandeza, glória e majestade. Em razão dessa grandeza que lhe era conferida, todos os povos, todas as nações e pessoas de todas as línguas tremiam de medo diante dele. Mandava matar quem queria, deixava viver quem desejava, elevava e rebaixava quem lhe aprazia. Mas seu coração, tendo-se engrandecido, e seu espírito, tendo-se endurecido na presunção, foi deposto de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e tornando-se seu coração semelhante ao dos animais, ficou em companhia dos animais selvagens, pastando ervas como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo domina sobre toda a realeza humana, e aí eleva a quem lhe bem apraz. Tu, Baltazar, seu filho, bem sabias tudo isso, e não humilhaste teu coração. Tu te ergueste contra o Senhor do céu. Trouxeram-te os vasos de seu templo, nos quais bebeste o vinho, tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Deste louvor aos deuses de prata e ouro, bronze e ferro, madeira e pedra, cegos, surdos e impassíveis, em lugar de dar glória a Deus de quem depende o teu sopro vital e todo o seu destino. Assim, por ordem sua, essa mão foi enviada e essas palavras foram traçadas. O texto aqui escrito lê-se: Mené, Tequeu e Perez. Eis o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os anos de teu reinado e nele põe um fim. Tequeu, foste pesado na balança e considerado leve demais. Perez, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura, colocaram-lhe ao pescoço um colar de ouro e publicou-se que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do reino. Mas, nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Obrigado, Senhor, pela força da sua palavra. Obrigado porque a sua palavra nos leva à coerência, nos leva a pensar como o Senhor e nos leva a fugir da hipocrisia, a fugir da mentira desse mundo que quer nos fazer acreditar que a nossa vida foi feita só por prazer. Mas nós não fomos feitos só por prazer, nós fomos feitos para a santidade, nós fomos feitos para a grandeza. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos nos abrir para nos deixar formar, tocar e curar pelo Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Jeremias capítulo 23, nós vimos aqui, o profeta se focando na condenação dos falsos profetas e na promessa de um verdadeiro pastor para o povo de Deus,
Deus criticou ali os líderes religiosos que dispersaram seu rebanho e anunciou um castigo para eles, prometendo cuidar pessoalmente das suas ovelhas. O capítulo também contém uma profecia sobre o futuro rei justo que trará restauração e justiça para Israel. Esse rei justo nós sabemos que é Jesus Cristo, né? Essa profecia foi cumprida em Jesus. Prometeu-se ali um verdadeiro pastor e Deus condenou os falsos profetas que enganavam o povo com visões e promessas vãs. A necessidade de conhecer Deus, Jeremias enfatizou, né? A verdadeira fé envolve conhecer Deus através da prática do direito, da justiça, da verdade, da solidariedade. E o capítulo destacou também a importância da palavra de Deus como guia e verdade e a responsabilidade de cada pessoa em ouvir, em obedecer a palavra de Deus, né? E Jeremias concluiu com uma promessa de restauração, dizendo que Deus restauraria, né, o seu povo, trazendo justiça e bênçãos, né, se eles fossem fiéis, e depois também daquela punição. Já em Daniel capítulo 4, narrou o sonho do rei Nabucodonosor, que é interpretado por Daniel. O sonho envolveu uma árvore gigantesca sendo cortada, apontando para a humilhação temporária do rei, que seria afastado do trono e viveria como um animal por 7 anos, até reconhecer a soberania de Deus. Após esse período, Nabucodonosor recupera a razão, louva a Deus e é restaurado no seu reino, não é? Nabucodonosor chamou seus sábios e magos, mas nenhum conseguiu interpretar o sonho. Ele então recorreu a Daniel, conhecido por sua sabedoria e ligação com Deus verdadeiro. Daniel interpretou esse sonho como um aviso ao rei, né? A árvore representava o próprio rei e o corte simbolizava a sua purificação, humilhação, né? Ele seria afastado do seu reino e viveria ali como um animal durante 7 anos. E Daniel advertiu Nabucodonosor sobre a necessidade de reconhecer a soberania de Deus e abandonar os seus pecados. O rei, porém, não deu os ouvidos, né? A advertência continuou em sua arrogância e, cumprindo-se a profecia, Nabucodonosor foi retirado do seu trono e viveu como um animal por 7 anos, comendo capim e sendo molhado pelo orvalho. Após esse período de provação, Nabucodonosor recuperou a razão e reconheceu a grandeza de Deus de fato, né? E louvou e glorificou Deus Altíssimo. Então foi restaurado no seu reino. Após o período de provação, né, ele reconheceu essa soberania divina e reconheceu que Deus é Deus, né? Esse capítulo 4 é uma lição sobre a soberania de Deus, a humildade e a importância de reconhecer os nossos pecados, né, gente? E a autoridade divina, ele que tudo faz. O capítulo 5 narrou o banquete do rei Belazar, onde ele profanou os vasos sagrados do templo de Jerusalém e foi confrontado por uma misteriosa escrita na parede, que Daniel interpretou como anúncio da queda da Babilônia e a morte do rei. O relato começou com esse rei dando um grande banquete, né, para os seus nobres, usando os vasos de ouro e de prata que estavam dentro do templo de Jerusalém, né, que eram sagrados para beber o seu vinho. Durante a festa, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede, causando pânico no rei e nos seus convidados. Belzazar chamou seus sábios e magos para interpretar, mas nenhum deles conseguiu interpretar a escrita. A rainha então sugeriu que Daniel, conhecido por sua sabedoria e interpretação de sonhos, fosse chamado. E Daniel ali, né, com ousadia, a gente ouviu aqui, né, interpretou a escrita como Mené, Tekel e Parzim, que significa Mené. Deus contou os dias do teu reinado e deu-lhe um fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parzim, teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Na mesma noite, o rei, né, foi morto e o reino da Babilônia foi conquistado por Dario, da Média, né? Medo, né? Povo dos medos. Daniel foi recompensado por sua interpretação, sendo nomeado o 3º governador do reino, né? Os principais pontos aqui foi a profanação, né, do que é sagrado. Ninguém profana o que é sagrado, o nome de Deus, sem prestar contas diante de Deus. Tem que tomar cuidado, viu, quando a gente fala, quando a gente profana os lábios de Deus, quando a gente profana, o nome de Deus, aquilo que é sagrado, a gente tem que tomar cuidado, as piadas que a gente conta. Porque, gente, com Deus e com aquilo que é sagrado, a gente não pode brincar. Temos que ter um temor de Deus, um respeito pelas coisas sagradas. Isso é muito importante. Isso é um pouco dos ensinamentos de hoje. Vamos ler então Provérbios 16, do 1 ao 4.
Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Olha só, a nós cabe montar os nossos projetos, sonhar, mas é do Senhor que vem a resposta. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Somente Ele vai nos direcionar e fazer o que é a sua vontade na nossa vida. Todos os caminhos parecem puros aos homens, mas é o Senhor quem pesa os corações. Confia os teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Olha que forte isso aqui. Tudo fez o Senhor para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótimo dia para você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.